Jeremias, capítulo 38. Ouviram, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Pazur, e Jucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, as palavras que anunciava Jeremias a todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor: o que ficar nesta cidade morrerá à espada, de fome e de pestilência, mas o que sair aos caldeus viverá, porque a sua alma lhe será por despojo, e viverá. Assim diz o Senhor: esta cidade infalivelmente será entregue na mão do exército do rei de Babilônia, e ele a tomará. E disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade, e as mãos de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras. Porque este homem não busca a paz para este povo, porém o mal. Disse o rei Zedequias: eis que ele está na vossa mão, porque o rei nada pode fazer contra vós. Então tomaram a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram a Jeremias com cordas, mas na cisterna não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. E ouvindo Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco que então estava na casa do rei, que tinham posto a Jeremias na cisterna. Estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. Logo, Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: ó rei, meu senhor, estes homens agiram mal em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando-o na cisterna. De certo morrerá de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira a Jeremias, o profeta, da cisterna, antes que morra. E tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali uns trapos velhos e rotos, e roupas velhas, e desceu-os a Jeremias na cisterna, por meio de cordas. E disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora estes trapos velhos e rotos, já apodrecidos, nas axilas, calçando as cordas. E Jeremias assim o fez. E puxaram a Jeremias com as cordas, e o alçaram da cisterna, e ficou Jeremias no átrio da guarda. Então o rei Zedequias mandou trazer à sua presença Jeremias, o profeta, à terceira entrada da casa do Senhor. E disse o rei a Jeremias: pergunto-te uma coisa, não me encubras nada. E disse Jeremias a Zedequias: se eu te declarar, porventura não me matarás? E se eu te aconselhar, não me ouvirás? Então jurou o rei Zedequias a Jeremias em segredo, dizendo: vive o Senhor, que nos fez esta alma, que não te matarei, nem te entregarei na mão destes homens, que procuram a tua morte. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor Deus dos exércitos, Deus de Israel: se voluntariamente saíres aos príncipes do rei de Babilônia, então viverá a tua alma, e essa cidade não se queimará a fogo, e viverás tu e a tua casa.
Mas, se não saíres aos príncipes do rei de Babilônia, então será entregue esta cidade nas mãos dos caldeus, e queimá-la-ão a fogo, e tu não escaparás da mão deles. E disse o rei Zedequias a Jeremias: Receio-me dos judeus, que se passaram para os caldeus, que estes me entreguem na mão deles, e escarneçam de mim. E disse Jeremias: Não te entregarão. Ouve, peço-te, a voz do Senhor, conforme a qual eu te falo, e bem te irá, e viverá a tua alma. Mas se tu não quiseres sair, esta é a palavra que me mostrou o Senhor. Eis que todas as mulheres que ficaram na casa do rei de Judá serão levadas aos príncipes do rei de Babilônia. E elas mesmas dirão: Teus pacificadores te incitaram e prevaleceram contra ti. Mas agora que se atolaram os teus pés na lama, voltaram atrás. Assim que a todas as tuas mulheres e a teus filhos levarão aos caldeus, e nem tu escaparás da sua mão. Antes, pela mão do rei de Babilônia serás preso, e essa cidade será queimada a fogo. Então disse Zedequias a Jeremias: Ninguém saiba estas palavras, e não morrerás. E quando os príncipes, ouvindo o que falei contigo, vierem a ti, e te disserem: Declara-nos agora o que disseste ao rei, e o que ele te disse, não nolo encubras, e não te mataremos. Então lhes dirás: Eu lancei a minha súplica diante do rei, que não me fizesse tornar à casa de Jonatas, para morrer ali. Vindo, pois, todos os príncipes a Jeremias, e interrogando-o, declarou-lhes todas as palavras que o rei lhe havia ordenado, e calados o deixaram, porque o assunto não foi revelado. Ficou Jeremias no átrio da guarda, até o dia em que Jerusalém foi tomada, e ainda ali estava, quando Jerusalém foi tomada. Jeremias, capítulo 39. No ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no 10º mês, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém, e a cercaram. No ano 10º de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, fez-se uma brecha na cidade. Entraram nela todos os príncipes do rei de Babilônia, e pararam na porta do meio, a saber, Nergal-Sarezer, Sangar-Nebo, Sarsequim, Rabi-Sares, Nergal-Sarezer, Rabi-Mag, e todos os outros príncipes do rei de Babilônia. E sucedeu que, vendo-os Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra, fugiram, saindo de noite da cidade, pelo caminho do jardim do rei, pela porta que está entre os dois muros, e seguiram pelo caminho da campina. Mas o exército dos caldeus os perseguiu, e alcançou a Zedequias nas campinas de Jericó, e eles o prenderam, e fizeram-no subir a Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Ribla, na terra de Ramate, e o rei o sentenciou. E o rei de Babilônia matou em Ribla os filhos de Zedequias, diante dos seus olhos. Também matou o rei de Babilônia a todos os nobres de Judá, e cegou os olhos de Zedequias, e o atou com 2 cadeias de bronze, para levá-lo à Babilônia. E os caldeus incendiaram a casa do rei,
e as casas do povo, e derrubaram os muros de Jerusalém. E o restante do povo que ficou na cidade, e os desertores que se tinham passado para ele, e o restante do povo que ficou, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou cativo para a Babilônia. Porém, os pobres dentre o povo, que não tinham nada, Nebuzaradã, capitão da guarda, deixou na terra de Judá, e deu-lhes vinhas e campos naquele dia. Mas Nabucodonosor, rei de Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradã, capitão da guarda, dizendo: Toma-o e põe sobre ele os teus olhos, e não lhes faça nenhum mal. Antes, como ele te disser, assim procederás com ele. Por isso mandou Nebuzaradã, capitão da guarda, e Nebuzasban, Rabsares, Nergal-Sarezer, Rabmag, e todos os príncipes do rei de Babilônia. Mandaram retirar a Jeremias do átrio da guarda, e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levassem à casa, e ele habitou entre o povo. Ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda encarcerado no átrio da guarda, dizendo: Vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Eis que trarei as minhas palavras sobre esta cidade, para mal, e não para o bem, e cumprir-se-ão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregues na mão dos homens a quem temes, porque certamente te livrarei, e não cairás a espada, mas a tua alma terás por despojo, porquanto confiaste em mim, diz o Senhor. Jeremias, capítulo 40. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, depois que Nebuzaradã, capitão da guarda, o deixara ir de Ramá, quando o tomou, estando ele atado com cadeias no meio de todos os do cativeiro de Jerusalém e de Judá, que foram levados cativos para a Babilônia. Tomou o capitão da guarda a Jeremias e disse-lhe: O Senhor teu Deus pronunciou este mal contra este lugar. E o Senhor o trouxe e fez como havia falado, porque pecaste contra o Senhor, e não obedecestes à sua voz. Portanto, vos sucedeu isto. Agora, pois, eis que te soltei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem, e eu cuidarei de ti. Mas se não te apraz vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. Olha, toda a terra está diante de ti. Para onde parecer bom e reto aos teus olhos ir, para ali vai. Mas como ele ainda não tinha voltado, disse-lhe: Volta a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei de Babilônia pôs sobre as cidades de Judá, e habita com ele no meio do povo. Ou se para qualquer outra parte te aprouver ir, vai. E deu-lhe o capitão da guarda sustento para o caminho, e um presente, e o deixou ir. Assim veio Jeremias a Gedalias, filho de Aicão, a Mispá, e habitou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. Ouvindo, pois, todos os capitães dos exércitos que estavam no campo, eles e os seus homens, que o rei de Babilônia tinha nomeado a Gedalias, filho de Aicão, governador da terra, e que lhe havia confiado os homens, e as mulheres, e os meninos, e os mais pobres da terra, que não foram levados cativos à Babilônia, vieram ter com Gedalias a Mispá, a saber,
Ismael, filho de Netanias, e Joanã e Jonatas, filhos de Careá, e Seraías, filho de Tanumete, e os filhos de Efai, o netofatita, e Jezanias, filho de um macatita, eles e os seus homens. E jurou Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, e eles e aos seus homens, dizendo: não temais servir aos caldeus, ficai na terra, e servi o rei de Babilônia, e bem vos irá. Quanto a mim, eis que habito em Mispá, para estar às ordens dos caldeus que vierem a nós. E vós recolhei o vinho, e as frutas de verão, e o azeite, e colocai-os nos vossos vasos, e habitai nas vossas cidades que tomastes. Do mesmo modo, todos os judeus que estavam em Moabe, e entre os filhos de Amon, e em Edom, e os que havia em todas aquelas terras, ouviram que o rei de Babilônia havia deixado alguns em Judá, e que havia posto sobre eles a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Então voltaram todos os judeus de todos os lugares, para onde foram lançados, e vieram à terra de Judá, a Gedalias, a Mispá, e recolheram vinho e frutas do verão com muita abundância. Joanã, filho de Careá, e todos os capitães dos exércitos que estavam no campo, vieram a Gedalias, a Mispá, e disseram-lhe: bem sabes que Balaíns, rei dos filhos de Amon, enviou a Ismael, filho de Netanias, para tirar-te a vida. Mas Gedalias, filho de Aicão, não lhes deu crédito. Todavia Joanã, filho de Careá, falou a Gedalias em segredo, em Mispá, dizendo: irei agora e ferirei a Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém saiba. Por que razão te tiraria ele a vida? De modo que todos os judeus que se têm congregado a ti fossem dispersos e perecesse o restante de Judá? Mas disse Gedalias, filho de Aicão, a Joanã, filho de Careá: não faças tal coisa, porque falas falsamente contra Ismael. Jeremias, capítulo 41. Sucedeu, porém, no mês 7º, que veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, de sangue real, e com ele 10 homens, príncipes do rei, a Gedalias, filho de Aicão, a Mispá, e comeram pão juntos ali em Mispá. E levantou-se Ismael, filho de Netanias, com os 10 homens que estavam com ele, e feriram a espada a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, matando assim aquele que o rei de Babilônia havia posto por governador sobre a terra. Também matou Ismael a todos os judeus que com ele, com Gedalias, estavam em Mispá, como também aos caldeus, homens de guerra, que se achavam ali. Sucedeu, pois, no dia seguinte, depois que ele matara a Gedalias, sem ninguém o saber, que vieram homens de Siquém, de Siló e de Samaria, 80 homens com a barba rapada e as vestes rasgadas, e retalhando-se, e trazendo nas suas mãos ofertas e incenso, para levarem à casa do Senhor. E saindo-lhes ao encontro, Ismael, filho de Netanias, desde Mispá, ia chorando. E sucedeu que, encontrando-os, lhes disse: vinde a Gedalias, filho de Aicão. Sucedeu, porém, que, entrando eles até ao meio da cidade, matou-os Ismael, filho de Netanias, e os lançou num poço, ele e os homens que estavam com ele. Mas houve entre eles 10 homens que disseram a Ismael: não nos mates, porque temos no campo tesouros
trigo, cevada, azeite e mel. E ele por isso os deixou, e não os matou entre os seus irmãos. E o poço em que Ismael lançou todos os cadáveres dos homens que matou por causa de Gedalias é o mesmo que fez o rei Asa, por causa de Baasa, rei de Israel. Foi esse o mesmo que Ismael, filho de Netanias, encheu de mortos. E Ismael levou cativo a todo o restante do povo que estava em Mispá, isto é, as filhas do rei, e todo o povo que ficara em Mispá, que Nebuzoradã, capitão da guarda, havia confiado a Gedalias, filho de Aicão. E levou os cativos Ismael, filho de Netanias, e se foi para passar aos filhos de Amon. Ouvindo, pois, Joanã, filho de Cariá, e todos os capitães dos exércitos que estavam com ele, todo o mal que havia feito Ismael, filho de Netanias, tomaram todos os seus homens e foram pelejar contra Ismael, filho de Netanias, e acharam-no ao pé das grandes águas que há em Gibeão. E aconteceu que, vendo todo o povo que estava com Ismael, a Joanã, filho de Cariá, e a todos os capitães dos exércitos que vinham com ele, se alegrou. E todo o povo que Ismael levara cativo de Mispá virou as costas, e voltou, e foi para Joanã, filho de Cariá. Mas Ismael, filho de Netanias, escapou com 8 homens de diante de Joanã, e se foi para os filhos de Amon. Então tomou Joanã, filho de Cariá, todos os capitães dos exércitos que estavam com ele, a todo o restante do povo que ele havia recobrado de Ismael, filho de Netanias, desde Mispá, depois de haver matado a Gedalias, filho de Aicão, isto é, aos homens poderosos de guerra, e às mulheres, e aos meninos, e aos eunucos que havia recobrado de Gibeão. E partiram, indo habitar em Jerute-Quimã, que está perto de Belém, para dali irem e entrarem no Egito, por causa dos caldeus, porque os temiam, por ter Ismael, filho de Netanias, matado a Gedalias, filho de Aicão, a quem o rei da Babilônia tinha feito governador sobre a terra. Jeremias, capítulo 42. Então chegaram todos os capitães dos exércitos, e Joanã, filho de Cariá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até ao maior, e disseram a Jeremias, o profeta: aceita agora a nossa súplica diante de ti, e roga ao Senhor teu Deus por nós, e por todo este remanescente, porque de muitos restamos uns poucos, como nos veem os teus olhos, para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar, e aquilo que havemos de fazer. Disse-lhes Jeremias, o profeta: eu vos tenho ouvido. Eis que orarei ao Senhor vosso Deus, conforme as vossas palavras. E seja o que for que o Senhor vos responder, eu vô-lo declararei. Não vos ocultarei uma só palavra. Então eles disseram a Jeremias: seja o Senhor entre nós testemunha verdadeira e fiel. Se não fizermos conforme toda a palavra com que te enviar a nós o Senhor teu Deus, seja ela boa ou seja má, a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos, para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. E sucedeu que, ao fim de 10 dias, veio a palavra do Senhor a Jeremias. Então chamou a Joanã, filho de Cariá,
e a todos os capitães dos exércitos que havia com ele, e a todo o povo, desde o menor até ao maior. E disse-lhes: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, a quem me enviastes, para apresentar a vossa súplica diante dele. Se de boamente ficardes nesta terra, então vos edificarei, e não vos derrubarei, e vos plantarei, e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Não temais o rei de Babilônia, a quem vós temeis, não os temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco para vos salvar e para vos livrar da sua mão. E vos concederei misericórdia, para que ele tenha misericórdia de vós, e vos faça voltar à vossa terra. Mas se vós disserdes: Não ficaremos nesta terra, não obedecendo a vós o Senhor vosso Deus, dizendo: Não, antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Nesse caso, ouvi a palavra do Senhor, ó remanescente de Judá. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: Se vós absolutamente propuserdes a entrar no Egito, e entrardes para lá habitar, acontecerá que a espada que vós temeis vos alcançará ali na terra do Egito, e a fome que vós receais vos seguirá de perto no Egito, e ali morrereis. Assim será com todos os homens que puserem os seus rostos para entrarem no Egito, a fim de lá habitarem. Morrerão a espada, e de fome, e de peste, e deles não haverá quem reste e escape do mal que eu farei vir sobre eles. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: Como se declarou a minha ira e a minha indignação sobre os habitantes de Jerusalém, assim se derramará a minha indignação sobre vós, quando entrardes no Egito, e sereis objeto de maldição, e de espanto, e de execração, e de opróbrio, e não vereis mais este lugar. Falou o Senhor acerca de vós, ó remanescente de Judá: Não entreis no Egito. Tende por certo que hoje testifiquei contra vós. Porque vos enganastes a vós mesmos, pois me enviastes ao Senhor vosso Deus, dizendo: Ora por nós ao Senhor nosso Deus, e conforme tudo o que disser o Senhor nosso Deus, declara-no-lo assim, e o faremos. E vô-lo tenho declarado hoje. Mas não destes ouvidos à voz do Senhor vosso Deus, em coisa alguma pela qual ele me enviou a vós. Agora, pois, sabei por certo que morrereis à espada, de fome e de peste no mesmo lugar onde desejais ir, para lá morardes. Jeremias, capítulo 43. E sucedeu que, acabando Jeremias de falar a todo o povo todas as palavras do Senhor seu Deus, com as quais o Senhor seu Deus lhe havia enviado, para que lhe dissesse todas estas palavras, então falaram Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Cariá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias: Tu dizes mentiras. O Senhor nosso Deus não te enviou a dizer: Não entreis no Egito, para ali habitar. Mas Baruque, filho de Nerias, te incita contra nós, para entregar-nos na mão dos caldeus, para nos matarem, ou para nos levarem cativos para a Babilônia. Não obedeceu, pois, Joanã, filho de Cariá, nem nenhum de todos os capitães dos exércitos,
nem o povo todo, a voz do Senhor, para ficarem na terra de Judá. Antes, tomou Joanã, filho de Careá, todos os capitães dos exércitos, e todo o restante de Judá, que havia voltado entre todas as nações, para onde haviam sido lançados, para morarem na terra de Judá. Aos homens e às mulheres, e aos meninos e às filhas do rei, e toda a alma que Nebuzaradã, capitão da guarda, deixara com Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, como também a Jeremias, o profeta, e a Baruque, filho de Nerias. E entraram na terra do Egito, porque não obedeceram à voz do Senhor, e vieram até Táfnis. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, em Táfnis, dizendo: toma na tua mão pedras grandes, esconde-as no barro, no forno que está à entrada da casa de Faraó, em Táfnis, perante os olhos dos homens de Judá. E dize-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que eu enviarei e tomarei a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e porei o seu trono sobre estas pedras que escondi, e ele estenderá a sua tenda real sobre elas. E virá e ferirá a terra do Egito, entregando para a morte quem é para a morte, e quem é para o cativeiro, e quem é para a espada. E lançarei fogo às casas dos deuses do Egito, e queimá-los-á, e levá-los-á cativos, e vestir-se-á da terra do Egito, como veste o pastor a sua roupa, e sairá dali em paz. E quebrará as estátuas de Bet-Semes, que está na terra do Egito, e as casas dos deuses do Egito queimará a fogo.